Olá, este é o Você Pode, podcast do curso de Direito da Unifeob. Eu sou o João Fernando Palomo e por aqui nós estamos trazendo os professores do curso de Direito para que você possa verificar que por trás daquele professor que está na sala de aula existe um ser humano com muitas características que às vezes batem com as suas. É o lado B dos professores do curso de Direito. O nosso convidado de hoje é o professor Fabrício, docente do curso de Direito na área de Direito Penal. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, João. Eu que agradeço aqui a possibilidade de estar conversando, batendo esse papo legal contigo aqui. Você falou direito penal, mas processo penal. Processo penal. É, quase a mesma coisa, né, João? Direito penal, material, direito processual. Direito penal também, se precisar, você ataca. Sim, ataca. eu dei aula de direito penal no 6º módulo. Ah, então você é da área, tá vendo? Também. Não errei tanto. Ô Fabrício, quem que é o Fabrício, hein? João, eu nasci na cidade de Guaxupé em 1971. Em maio de 71. Eu fazia mal o juízo teu que eu pensei que você era de Arceburgo. Na realidade, eu me considero arceburguense porque com 5 meses de vida, minha família mudou para Arceburgo. A minha mãe já era professora na cidade de Arceburgo, né? Minha mãe começou a dar aula em 1960 e ela já ministrava aulas em Arceburgo na rede estadual de ensino há mais ou menos 5 anos. O meu pai passou a trabalhar num laticínios que tinha na cidade e nós fomos criados em Arceburgo, eu e meus 2 irmãos, a minha irmã gêmea, Yara, e o Frederico. E eu fiquei em Arceburgo até os 17 anos. Quando, por circunstâncias outras, né, necessidade de começar a trabalhar, eu havia formado no colégio técnico, eu sou formado em eletrotécnica, eu mudei para a cidade de Bragança Paulista. Cheguei em Bragança em maio de 1990, né? Antes disso eu passei por algumas outras cidades e saí em maio de 91. Aí eu voltei para Arceburgo, depois fui morar na cidade de São Roque, São Paulo, onde eu trabalhei para o governo federal de fevereiro de 92 a julho de 1996. De lá eu saí e fui morar em Goiânia. Passei por Palmas. Nesse período meu no estado de Goiás e Tocantins, eu tinha uma empresa que prestava serviço na área de infraestrutura celular. Eu coordenava 60 pessoas, mais ou menos, na época. Não chegava a coordenar diretamente, mas eu controlava o trabalho dessas pessoas, que eram empreiteiras. Aí eu fiquei por 1 ano e meio, voltei para Arceburgo. Foi quando eu comecei a fazer o curso de Direito. Porque antes de fazer Direito, eu fazia Engenharia Elétrica. E quando eu saí do governo federal para ir para Goiás, em 96, 16 de julho de 96, eu larguei da faculdade, eu fazia em Sorocaba, comecei em São Paulo e transferi para Sorocaba. E aí eu não quis mais fazer o curso de Direito. Essa é uma das decepções do meu pai. Meu pai queria que eu formasse engenharia, minha mãe também, porque era um sonho. Não quis fazer mais o curso de engenharia. Isso. Aí eu comecei Direito na FEOB, em 1996. E também por uma necessidade de voltar a trabalhar, de estar no mercado que eu tinha experiência, no mercado da área técnica, de 11 anos e meio, 12 de técnico, eu mudei para São Paulo e terminei o curso em São Paulo, na FMU. De lá, eu pulei para curso de Direito. Curso de Direito. Aí, quando você termina um curso novo, qual que é a ideia? Começar a trabalhar naquela área. Eu queria advogar. A minha vontade era advogar. Eu sempre fiz o curso de Direito para advogar. Embora eu tentei por um tempo prestar concurso público, e eu acabei desistindo também por decepções que eu enfrentei no estado do Rio de Janeiro, né? Quando eu prestei o concurso para promotor de justiça no Rio, eu entendo que mesmo o concurso para delegado, eu já estudava há 3 anos, e eu pus na minha cabeça que eu não prestaria mais o concurso em razão das decepções que eu enfrentei naquele estado, né? É o Rio de hoje, era o Rio de sempre, eu acredito. Aí eu optei por fazer o mestrado, que eu concluí em 2015, e despertei a ideia de dar aula. A minha primeira oportunidade para dar aula se deu no ano de 2006. A minha ex-companheira criou essa possibilidade de dar aula na FATEC, em Mococa. Existia uma disciplina lá
que ensinava institutos de direito, falava de todas as matérias um pouquinho. Noções básicas de direito. Isso, noções básicas de direito. Lá chamava institutos de direito, né? Aí você falava um pouquinho de cada coisa, né? E dali eu passei para outra faculdade e no ano de no ano de 2013, me deu um estalo. Eu liguei na FEOB, queria falar com o Ciro. E perguntei para o Ciro, falei, Ciro, sou teu ex-aluno, né? Ele fala que eu não tive aula com ele. Você teve aula com o Twin, você não teve aula comigo. Tá bom. Você teve aula com o Joel, ele fala. Tá bom. Não vamos discutir, né, Ciro? E você não está precisando de professor. Compensa mais ser feliz do que ter razão, né? Exato. Ele falou, eu perguntei para ele, Ciro, você não está precisando de professor aí na FEOB, não? Fabrício, eu não lembro de você, Fabrício. Aí eu comecei a conversar com ele, mencionar uma ou outra pessoa. Ele lembrou de pessoas que estudaram comigo na época e que continuaram na faculdade. Como eu fiquei aqui por 1 ano e meio, 2, ele acabou perdendo o contato comigo e não teve mais como lembrar quem era eu naquela conversa. Aí ele falou, eu acho que eu lembro. Eu falei, bom, lembrando ou não, você precisa de professor aí, está contratando, vai contratar. Ele falou, me dá um tempinho que eu te ligo de volta. Em questão de 2 minutos, a ligação retornou no meu telefone. E ele falou, eu tenho uma aula para te oferecer. Direito das coisas. As 2 últimas na quarta, as 2 últimas na quinta. Eu relutei em pegar, ele falou, se você não quiser, eu vou oferecer para outra pessoa. Você estava morando onde nessa época? Morava em Erceburgo nessa época. É. Aí eu acabei pegando essas aulas. Eu já dava aula em Mococa, tinha o escritório de advocacia em Mococa, e estava em fase terminal no meu mestrado já, né? Ali faltava o quê? Uns 6 meses, 1 ano. Nem isso, uns 6 meses para a dissertação, para a apresentação da dissertação, conclusão e apresentação. Aí eu vim dar aula na FEOB em agosto de 2013. Esse ano, agora em agosto, está completando 9 anos. Né? E desde então eu estou aqui. Mas só para concluir, você perguntou quem era o Fabrício. De Goiânia eu vim para Erceburgo. Né? De Erceburgo eu fui para Mococa, voltei para Erceburgo e hoje eu estou em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista é a décima cidade que eu moro. Espero que seja a última, que eu gosto muito daqui. Tá casado aqui, né? Tô casado aqui, né? O meu casamento é um fato que guarda estreita relação com a instituição, porque a Fernanda foi minha aluna no curso de Direito em 2016, né? Nós nos conhecemos em 2015, no final de 2015, mas efetivamente começamos a nos relacionar em 2016. Quando a Fernanda, inclusive, antecipou um pouquinho o término do curso, porque ela teve que ir para fora do Brasil para trabalhar. E aí nós ficamos noivos, tudo. Casamos no ano de 2018. Completou esse ano 4 anos, né? Vai para 4 anos e 4 meses. E é isso, a minha história, resumidamente, né? Tem muita coisa para contar, mas resumidamente é isso, né? Quer dizer, a tua infância foi em Erceburgo. Em Erceburgo. Você foi para lá com 5 meses. Lá você fez o ensino fundamental. Estudei no Colégio do Estado lá, né? No Lucas Magalhães. Eu fiz o meu período de ensino fundamental lá. Tinha um período de creche também. E era diferente do que é hoje, né? Antigamente a gente falava, eu tô da 1ª à 5ª série, da 6ª à 8ª, do 1º ao 3º. Então, até a 8ª série, a antiga 8ª série, eu estudei no Colégio do Estado em Erceburgo, nos 3 prédios em que funcionou este colégio, né? E depois eu saí para fazer o colégio técnico na cidade de Mococa, né? Na Escola Técnica de Mococa, a João Batista de Lima Figueiredo. Eu cursei à noite, porque eu trabalhava de manhã. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu fui tipógrafo durante 5 anos. Eu compunha, né? O jornalzinho da cidade, aquelas coisas todas. Depois distribuía todos os tipos, né? E minha mãe pediu pro dono da gráfica me dar um emprego, porque eu fazia muita arte durante o dia, né? Jogava pedra em janela. Você não era um bom menino, né? Eu não era um bom menino, né? Eu confesso para você que a minha mãe, graças a Deus lá atrás, ela interviu para que eu começasse a trabalhar e criasse um pouco de responsabilidade, né? Mas sua mãe era professora? Minha mãe foi professora durante 39 anos. Teve alguma influência no fato de você vir a se tornar docente ou não? Acredito que sim.
Eu acho que ela teve uma grande influência porque ela deu aula para os 3 filhos. Ela deu aula para o Federico, para a Yara e para mim. E eu Você sempre e a admirei Yara são muito. gêmeos? Somos gêmeos. Eu não sabia que você era gêmeos. Eu sou o gêmeo mais novo, né? Porque... 15 minutos. 5 minutos. 5 minutos. A Yara nasceu e eu nasci depois de 5 minutos. Diz ela que quem nasce primeiro é gerado por último, porque fica na porta. Eu falo, não. Quem nasce primeiro, foi gerado primeiro. Tem uma sequência lógica aí na biologia. É claro que cada um defende o seu lado, né? Mas aí a minha mãe ministrou aula para os 3 filhos, né? E eu acredito sim, João. Ainda que implicitamente a minha mãe teve uma sei lá, uma influência direta nessa ideia de eu ministrar aula, né? Eu tenho vinculado à minha pessoa várias outras pessoas que conviveram comigo que são professores universitários, né? E acredito que essas pessoas também tenham influenciado na minha vida de magistério, né? Agora, Fabrício, você morou em Bragança Paulista. Morei durante 1 ano em Bragança Paulista. Que é uma cidade que tem uma cidade muito plana, né? Plana. Plana, se a pessoa só não que só tiver tem carro, morro. ela não anda, né? É muito difícil. Eu digo que Bragança Paulista e São José do Rio Pardo, elas são parelhas, viu? Mas Bragança é não, pior, é que né? Bragança tem uns morros que você sai de um bairro para ir no outro, você tem que descer num para poder subir no outro, né? Eu trabalhei em Bragança, assim, eu ia em Bragança para trabalhar, na época que eu era advogado de um banco aí, eu não sei se ainda tem isso, mas nas ladeiras tinha espelho para você ver se vinha vindo o carro, para não precisar parar, porque se você tivesse que parar e colocar a primeira, muitas vezes... Bragança é um caso... e é uns morros que não dá para acreditar, tem hora, né? Agora, por que então, se você morou em Bragança, por que você não se tornou torcedor do Bragantino? Você foi torcer justo pro São Paulo, que entre os times médios é o que está dando mais trabalho. João, como é que você se tornou São Paulino, Fabrício? Essa era a primeira pergunta que eu queria te fazer. Eu sou São Paulino por conta do meu pai. Então tá justo. O meu pai, quando nós moramos na nossa primeira casa em Erceburgo, eu tinha meus 4, 5 anos. 5 anos, eu acho que a partir dos 5 a gente começa já a se interagir mais com o pai em relação àquilo que ele gosta. O meu pai torcia para o São Paulo ouvindo o jogo num rádio de pilha. Tanto é que eu gosto até hoje de ouvir jogo no rádio de pilha. Às vezes eu abaixo o som da televisão e fico com o rádio aqui. Hoje não o rádio, né? O celular, né? Embora eu tenho 2 rádios de pilha, né? E gostava muito de ver o Oscar... Fabrício, não conta essas coisas, não, que vão pensar que você é muito antigo. Eu não falo isso, eu também gosto, adoro rádio. Eu adoro rádio. Adoro. O rádio completou 200 anos esse ano, né? Eu acho maravilhoso o rádio. E aí, você ouvia rádio com o teu pai? Aí eu ouvia o meu pai torcendo pro São Paulo e eu adorava ver a narração do Osmar Santos. E depois criei um vínculo com o Oscar Ulisses, irmão dele. O irmão dele, né? Rádio Globo. Rádio Globo, sempre na Rádio Globo, né? E aquilo parece que entrava no meu ouvido, soava com uma... Nossa, como é que é bonito o futebol, né? Como é que é a emoção do gol. E eu acompanhava tudo que o São Paulo fazia. Mas eu tive uma propensão a ser flamenguista. Quando eu fui crescendo e comecei a ver jogo na TV. Porque em 1981, eu tinha 10 anos, o Flamengo foi campeão do mundo e tinha aquele timaço do Flamengo. E eu adorava o Zico. Eu desprezava todos os demais jogadores. Para mim, o Flamengo tinha o Zico. O resto permeava o Zico. E o Galvão Bueno já narrava na televisão. Era quase a verdade, mas tinha um timaço, né? Adílio, Andrade, Leandro Júnior, né? O Raul como goleiro, o Nunes como centroavante. E se não fosse a influência do meu pai e eu ter visto o meu pai vendo e ouvindo futebol, né, na televisão e no rádio, mais no rádio que na TV, eu teria sido flamenguista. Mas eu sou São Paulino. Hoje eu não consigo falar, deixo de torcer pro São Paulo e torço pro outro time, né? E naquela época, ouvir rádio era um exercício difícil, né? Porque era onda curta. A onda saía, oscilava muito, né? Oscilava. Era um negócio fora do comum. Curiosa essa situação do rádio, João, que em 1986 eu ouvi a Rádio Mundial, foi quando foi criado o estado do Tocantins. E eu punha o rádio em cima, a minha cama era reta na cabeceira, em cima. E eu punha o rádio, eu deitava e punha o rádio em cima da cabeceira. Em Tocantins? Não, em Minas. Em Minas. E tinha criado o estado do Tocantins. Eu ouvia aquilo, acho que aquilo entrou tanto na minha cabeça que quando eu mudei para Goiás, o meu sonho é conhecer Palmas. Palmas. Aí eu passei um período curto em Palmas.
né, ficando lá em Palmas. Eu digo que efetivamente morei em Palmas, mas eu passei um período em Palmas. Não cheguei a morar efetivamente em Palmas. Mas conhecia naquela época bem Palmas, que era uma cidade não tão desenvolvida, uma cidade de 10 anos de vida, né? Hoje Palmas supera aí 400 mil habitantes, 500 mil. Na época que eu tive lá, Palmas tinha 120, 130. Né? Era uma capital ainda muito tímida, né? Cheio de rua de terra. Né? E eu acabei por conhecer Palmas quando eu fui trabalhar em Goiânia. Né? É uma experiência muito interessante que eu tive no Tocantins, não só com Palmas, mas com outras cidades também, na beira do Rio Araguaia. Na verdade, quando se falava de Palmas, você já tinha aquela memória isso, do rádio, ligado ao rádio. Ligado ao rádio, porque eu ouvia rádio porque eu gostava de rádio. Ficava ouvindo rádio. Olha que coisa. Hoje em dia você não vê quem fala, eu adoro rádio. Eu gosto do rádio. Eu me identifico muito com você, não sabia disso. Apesar que nós já tínhamos conversado muito, eu não sabia que você tinha essa paixão por rádio. Eu também fui influenciado pelo meu pai, aprendi a gostar de rádio. E eu vou te falar uma coisa, quando eu fui fazer cursinho em São Paulo, em 1978, eu levei o meu rádio, e o meu rádio pegava Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Capital, pegava tudo sem estática. Eu praticamente não queria outra vida. Não queria outra vida, Eu queria ficar o dia inteiro ouvindo rádio. Que coisa, era né? Uma coisa que me agradava demais. Que coisa. O rádio é uma coisa que... Eu estou ouvindo as pessoas falarem do rádio agora no aniversário de 200 anos do rádio. E é impressionante como eu falo, nossa, isso é fato. Eu fui um cara picado pelo rádio. E eu gosto do rádio até hoje. A Fernanda às vezes fala, mas está ouvindo o jogo no rádio? Eu gosto. Não é no rádio, hoje é no celular, né? Você põe aqui, ouve aqui, né? Mas eu tenho o meu radinho da Aiva, que eu comprei em São Paulo, ainda quando eu estudava em São Paulo, né? E fazia estágio lá no TJ, ali na Rua da Glória. Comprei num japonês ali. Eu tenho ele pequenininho, pretinho. E tenho outro que é da Philips, um branco. Mas eu acho que a grande vantagem do rádio é o fato de que o rádio, além dele ser companheiro, porque o rádio faz companhia pra gente. O cara tá lá falando no estúdio, você tá fazendo outra coisa, você tá mexendo em uma coisa, mexendo em outra, arrumando o carro. Você leva ele pra qualquer lugar. Carro, você leva o rádio junto, ele te faz companhia e ele te informa, né? Informa com a velocidade que hoje a internet informa, mas que antigamente não era assim. Não. E te digo mais, não sei se você concorda comigo. Eu tenho cá comigo que o rádio hoje tem a informação mais fidedigna do que a mídia televisiva e do que a mídia escrita. Eu confio mais naquilo que eu ouço no rádio, tudo bem que eu seleciono o que eu ouço, do que o que eu vejo na mídia televisiva e na mídia escrita. E com tudo isso você se tornou São Paulino? São Paulino. Um feliz São Paulino ou não? Hoje nem tanto, né? Eu já vi o São Paulo ser campeão do mundo 3 vezes. Na época que da tinha Libertadores 3 vezes. Aquele lema, né? Como é fácil torcer pro São Paulo. Como é fácil torcer pro São Paulo. Lembro no ano de 2006, 2007, 2008, que São Paulo foi tricampeão brasileiro. O único time 3 vezes seguido campeão brasileiro. Ele ganhou 6 títulos. É o que você falou, como era fácil torcer para aquele time do São Paulo. São Paulo jogava e ganhava. A gente brincava que não podia ir na missa, que quando o padre levantava a hóstia, né, para em seguida, evidentemente, a gente submeter a gente à comunhão, e você já gritava, São Paulo campeão, São Paulo, né? Título de São Paulo. A gente brincava com aquilo. Ô Fabrício, você pratica esporte também ou não? Ou só assiste? João, eu praticava. Hoje, eu caminho e vou na academia. Voltei agora recentemente e ando de bicicleta. Voltou recentemente quando? Ontem? Não, voltei recentemente, agora até por... É quase uma prescrição médica, né? Ah, tá. Por conta dos recentes problemas que eu tive aí, né? Ter que me submeter a um cateterismo, essa suspeita... Te assustou o cateterismo, Fabrício? Me assustou. Me pegou de surpresa no sábado de manhã e eu cheguei no hospital com uma dor no peito, mas não sabia que ia dormir no hospital, ia submeter esse procedimento e só ia ser liberado no dia seguinte, né? E eu acabei assustando no primeiro momento. Até me emocionei quando fiquei sabendo que ia ter que fazer aquilo, porque eu não vim aqui para fazer isso, né? Mas... Aí depois eu me submeti a uma série de outros exames com outros médicos também, porque aí não que eu não confiei no médico que me fez o cateterismo e naquele que me atendeu lá, mas eu queria uma opinião de um terceiro médico. Sempre gosto de uma segunda opinião, né? E eu obtive essa opinião, fiz todos os exames. Agora está aparentemente tudo sob controle, né? E Deus queira que sim. Em relação ao esporte, eu durante quase toda a minha vida de esportista, eu joguei futebol e nadei. Eu me considero
um bom nadador. É mesmo? É, bom Tem nadador. mais alguém Até hoje. Tem mais alguém que te considera um bom nadador? Ou só Eu você? acredito que todas as pessoas que... Não, sério. Se eu tivesse... Uma maldade, viu, Fabrício? Viu, João? Não, se eu tivesse uma instrução... Eu acho que na vida da gente, na vida das pessoas, falta muitas vezes alguém que dá o último empurrão. Ou fala, cara, você sabe fazer bem isso. Mas isso precisa de um olheiro que conhece aquilo que ele está falando. Eu tô te vendo aí com um pouquinho de técnica, de treinamento e de instrução, de orientação, você vai competir em condições boas de ganhar alguma coisa. E eu falei, que legal. Eu passei pelo futebol, lembro uma vez jogando em Erceburgo, no futebol de campo eu gostava de jogar no gol. E eu jogava bem, hein? Lembro disso até hoje. Também. Tinha um olheiro do rádio, o rádio estava na 2ª divisão em Mococa. O rádio chegou a jogar a 1ª divisão do Campeonato Paulista. E naquele ano o rádio ainda estava na 2ª, porque hoje o rádio não está nem na 3ª, nem na 4ª, nem na 5ª, ele deixou de existir. Salvo engano. Muito a história do rádio. Viu? Estado de São Sebastião. Isso, exatamente. Vi muitos jogos no Estado de São Sebastião. Esse cara estava atrás do gol onde eu estava jogando, a final de um campeonatinho lá da cidade de Erceburgo. O meu time era o Cachoeirão e nós estávamos jogando contra o Vila Nova, o time da dona Adma, dona do açougue. E nós ganhamos de 2-0 aquele jogo e eu fiz algumas boas defesas. E eu tinha recém-recuperado de um corte na boca que numa semana antes eu tinha levado um chute rasgado a boca. Tava com 4 pontos aqui na boca, né? E meu pai atrás do gol falava, se você machucar de novo, você vai se ver comigo, meu pai. E eu querendo jogar. E eu lá com meus 16 anos, né? Aí eu lembro que eu fiz uma defesa, pra mim, quando eu fazia uma defesa, a gente chama de ponte, né? Dava um pulo e pegava a bola, eu ficava tudo feliz, né? Porque o goleiro não tem outra atividade senão ficar feliz com os pulos que ele dá. É o ápice, né? É o ápice. Ele pegou e falou assim... Poxa, cara, você joga bem, eu tô aqui faz tempo. Aí eu perguntei para ele, quem é você? Ele me disse na época, eu sou olheiro do rádio. Eu falei, pô, olheiro do rádio? Rádio, né? Tá. Eu vou marcar um dia para você ir lá fazer um teste. Bom, até hoje de manhã, antes de eu chegar aqui, ele não me ligou para fazer o teste. Não. Eu tinha 16 anos, eu tô com... Faz 35 anos que eu tô esperando a ligação dele. Ou seja, eu acho que ele não era olheiro do rádio, né? Mas pelo menos serviu para te alegrar naquele momento, né? Para me incentivar, inclusive. Falei, poxa, o olheiro do rádio tá achando que eu jogo bem, então eu jogo bem, né? Mas todo mundo me chamava, Fabrício, estamos indo no campo, você não sobe lá, vamos lá para você pegar para nós lá. Então, faltava um goleiro, chama o Fabrício. Faltava o goleiro do primeiro, o time que jogava depois da molecada. Fabrício, fica aí para você jogar no primeiro. O Marquinhos não pôde vir hoje, o Joel não pôde vir hoje. Falei, tá bom, vou jogar. Eu não gostava porque terminava o jogo do segundinho, começava às 2 até às 4, e eu ia para casa para ver o jogo de São Paulo. Ou para ouvir o jogo de São Paulo no rádio. Aí eles pediam para mim jogar. Falei, puxa, isso era a maior tristeza que tinha, jogar no primeiro. Você tem que jogar no primeiro que você vai virar goleiro no primeiro. Tá bom. E aí? E aí seguia. Ô Fabrício, e aí agora você voltou a fazer academia, você faz uma atividade eu tenho física que... aí por recomendação médica, médica. Eu não sou de puxar ferro. Eu não sou um cara que sinto prazer em ir lá e ficar levantando peso, estica a perna para lá, para cá, levanta peso, troca anilha, nada disso. Gosto de andar na esteira, gosto de correr, gosto de caminhar na cidade, tá? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, o caminhar ou ser sócio do clube para usar esteira, para usar inclusive aquelas bicicletas que tem lá, é bom porque em dias chuvosos você não vai para a rua. Muito frio, você tem um espaço confinado em que você pode fazer com mais tranquilidade, com mais calma. Então, eu faço no ambiente da rua, eu ando muito aí por esses bairros de São João, ando de bicicleta, vou até o Águas da Prata, subo ali como é que a gente Pico fala? do Gavião? Não, Pico do Gavião não. Nunca fui no Pico do Gavião, nem caminhando, nem de bicicleta. Sobe o Vou Avestruz, volto, tá. né? Vou na Fazenda Esperança, vou até Vargem Grande do Sul, no Pedregulho ali, antes de Vargem Grande, volto ali, Tudo na São bike? João da Boa Vista, tudo na bike. Eu e a Fernanda, não vou sozinho. E aí o grupo de amigos, né? Porque é muito perigoso andar sozinho de bicicleta, né? Então você faz bastante coisa. Devagar eu tô voltando. Eu fazia isso a questão de 6 meses atrás. Agora eu tô voltando paulatinamente, né? Não dá para voltar de uma vez. Advogado criminalista tem muito de sabor com o cliente ou não? Tem. Eu costumo brincar na sala de aula com os alunos. Falei, pessoal, quando você advoga para alguém que supostamente cometeu um crime, Vocês percebam o seguinte, que o advogado criminalista ele já fala assim, supostamente cometeu um crime. Nunca é culpa dele. Nunca é culpa dele.
Faça um contrato bem feito e cobre algo substancial logo na entrada, na primeira parte. Cobre algo de pronto. Porque se mais tarde essa pessoa que está presa vier a sair, possivelmente também ela não irá lhe pagar, via de regra isso acontece, irá procurar um outro profissional. Mas se você já cobrou bem logo na entrada, você não vai se decepcionar com a falta do restante daquilo que foi contratado. Então, me decepciona sim. Eu gosto da atividade de advogar no crime, né? Gosto de frequentar. Gosto assim, gosto na atividade, né? De sabor, né? Vou usar a expressão que você usou. Você ir no sistema penitenciário conversar com alguém que está atrás de uma grade, né? Que está com a sua liberdade limitada, né? Não existe nenhum tipo de prazer, seja para quem está sendo entrevistado, seja para quem está entrevistando, porque é uma entrevista, né? Quando você conversa com o preso, ir num ambiente desse. Tudo controlado, precisam saber se você carrega alguma coisa, você passa por um detector de metal, enfim, um controle muito grande. Mas a atividade em si eu gosto. Eu gosto de estar no escritório fazendo, depois de conversar com o preso, fazendo a defesa, montando um habeas corpus, fazendo qualquer tipo de pedido, né? A manifestação em si na área jurídica eu gosto. Fabrício, tem 3 perguntas que todo mundo está respondendo aqui que eu vou fazer para você, que é o encerramento desse agradabilíssimo bate-papo que nós estamos tendo aqui. O que você ainda faz na tua vida que, se você pudesse, você nunca mais faria? Que se eu pudesse, eu nunca mais faria? Ô, João, eu às vezes me incomodo com um ou outro tipo de comportamento que eu tenho, tá? Eu, às vezes, por exemplo, prazo na justiça, na minha atividade forense. Eu não sou de cumprir o prazo no primeiro dia. Eu vejo a publicação, anoto e coloco no meu quadro. E eu olho para esse prazo alguns dias. 1, 2, 3. Faltando 3, 4 dias eu vou lá e cumpro o prazo. Eu não deixo para o último dia. Pelo menos eu tento não deixar para não correr riscos. Então eu acredito que muitas das vezes, eu já fiz isso muitas vezes, isso é uma coisa que me incomoda. Minha. Porque você gostaria de cumprir no primeiro dia? No primeiro ou você dia. gostaria de cumprir no último? No primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia. Mas Tirar nós sabemos o que no serviço da direito frente. nós temos 2 opções. Quando o prazo nos interessa, cumprimos de pronto. Quando é um prazo que, supostamente, se você cumprir de pronto, você está habilitando a parte contrária a se manifestar de pronto, o interesse é da parte contrária, você procrastina um pouco. É verdade. Né? A gente faz isso, mas eu mesmo, às vezes, com os meus prazos, eu deixo eles correrem para o meio. Quando eu falo, puxa, por que eu não cumpri esse prazo anteontem? Tudo bem, falta 4, 3 dias para acabar o prazo. Então, é uma conduta minha que eu não gosto. Se você tivesse o poder de resolver um problema do mundo, qual que seria esse problema que você resolveria? O problema do mundo? Um problema. Um dia você tem o poder para resolver um problema do mundo. João, ou pelo menos dar o start para resolver esse problema. Eu comentando recentemente com um amigo, numa mesa de bar, e já tinha comentado isso com alguns alunos, nós vivemos a era da informação rápida, a era da plena informação. O problema, eu tenho observado que, ainda que nós tenhamos acesso à informação, e esse acesso não tem dificuldade nenhuma, pelo menos a princípio, ou seja, qualquer pessoa hoje, a quase totalidade dos viventes sobre a Terra, se quiserem acessar informação e obter informação, tem condições. Eu disse a quase totalidade porque tem gente que mora em locais em que ela ainda não chegou, por incrível que pareça, em pleno século XXI. Eu criaria um mecanismo de dar a todo cidadão a possibilidade de, tendo ouvido algo sobre determinado assunto, com uma opinião X, ouvir uma opinião contrária sobre aquele determinado assunto, para que ele pudesse, tendo 2 posicionamentos, escolher o seu. Eu acho que, por mais que nós temos acesso à informação, nós vivemos um período que, para mim, diante do que eu leio, do que eu ouço, eu sou um ratinho de YouTube, eu fico o tempo inteiro no YouTube, e para mim nós vivemos uma era quase que de verdade única. Eu tenho a impressão que nós estamos passando por uma era de verdade. Briga-se por uma verdade e não se admite
qualquer contestação dessa verdade. Então eu criaria um mecanismo para que todo mundo tivesse, olha, o João falou que isso aqui é vermelho. Tudo bem, o João falou que é vermelho. Tem alguém que contestou esse vermelho que o João... Ah, tem um sujeito falando que é vermelho, laranja. É laranja, né? É o que eu estou falando. É aquele lá em cima. Exatamente. Tem alguém que contestou o fato disso aqui ser vermelho? Olha, tem um sujeito lá na Alemanha que fala que isso é laranja. Então tá. Então vamos possibilitar as duas informações para que todas as pessoas, depois de ouvir João e o sujeito, opte e entenda se é vermelho ou se é laranja. E faça a sua conclusão. É, a grosso modo, né? O que estraga teu dia? O que estraga meu dia? Duas coisas estragam. Acho que são duas coisas que eu não gosto. A primeira delas, tá numa roda de amigos, ou até em outro lugar qualquer, você conversar sobre determinado assunto que a pessoa não tem qualquer informação a respeito, não detém domínio sobre o assunto. Ninguém precisa deter domínio sobre o assunto para expressar sobre ele. Mas não sabe do que você está discutindo e quer expressar a opinião e defender a opinião dela. E sustenta algo, mas não tem como sustentar. Sem fundamento. Sem fundamento. Olha, isso é assim, 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 mas não tem base para defender aquilo. Isso me deixa nervoso. Segunda coisa, eu estava ouvindo a fala do professor Rafael, se eu não me engano, anteontem, e o Rafael falou uma coisa que eu também, essa segunda coisa bate com a dele. Eu detesto ser cobrado por uma coisa em que você estipulou um prazo para entrega e depois você me cobra para entregar antes, né? Prazo é prazo, deve ser cumprido no prazo. Então, eu acho que o professor Rafael até falou na questão da ansiedade das pessoas nos dias atuais, né? As pessoas são muito ansiosas. Então, eu acredito que a ansiedade prejudica, sim, as relações. É claro que a gente consegue contornar tudo, mas eu acho que se você se programou para tal coisa, a antecipação disso mexe em todo outro planejamento que você tem, tá? Então, eu não gosto de ser cobrado antes daquilo que foi programado para eu fazer. Fabrício, foi muito bom ter você aqui. Eu falo no começo que o aluno vai verificar algumas características que às vezes batem com as suas, e a nossa conversa, o nosso bate-papo, mostrou algumas características suas que batem muito com as minhas, que é essa questão do rádio, tudo mais. Minha admiração por você só cresceu. Agradeço e espero que tenha sido bom para você também. João, eu quero agradecer aqui. Primeiramente, eu queria dizer que você, de fato, tem essa vinculação com o rádio, não é por nada. A sua voz é de rádio, né? É uma bela de uma voz, né? A gente brinca, olha, locutor de rádio João Palomo. Agora é o momento em que o entrevistado tenta constranger o entrevistador. Vamos lá. E eu queria agradecer aqui e te parabenizar por esse quadro aqui que você, talvez juntamente com o Ciro, desenvolveu aqui para entrevistar os professores. Eu acho que não tem pessoa melhor para fazer isso. Não estou aqui, não sou de puxar saco de ninguém. Mas eu acho que o Ciro e você não escolheram pessoa melhor. Se o Ciro pudesse te perguntar, quem você indica? Eu, Ciro. Eu vou tomar conta disso. Porque você parece que você tem o dom para coisa, né? Muito obrigado. Né? Parabéns, João. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Conseguiu me constranger. Obrigado. Estamos encerrando mais um Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Muito obrigado pelo seu acompanhamento e até a próxima.